Você já se perguntou por que, apesar de orar tanto, certas batalhas parecem nunca ter fim? Já teve a sensação de que há algo ou alguém guerreando contra você no invisível? E se eu te dissesse que existe uma presença celestial, designada pelo próprio Deus, que pode estar lutando por você neste exato momento, e você nem sabe? E se você descobrisse que os maiores milagres da sua vida podem estar sendo atrasados porque você ainda não entendeu como se posicionar espiritualmente na guerra invisível que está ao seu redor? Existe um segredo oculto nas Escrituras, um poder antigo, conhecido apenas por aqueles que têm olhos espirituais para discernir o invisível e coragem para enfrentá-lo. Esse poder carrega um nome que ecoa como uma espada de luz no mundo espiritual: Miguel, o arcanjo guerreiro de Deus. Poucos conhecem o papel real de São Miguel Arcanjo no combate espiritual. Poucos entendem que ele não é apenas um símbolo de proteção, mas uma manifestação concreta do socorro de Deus diante dos maiores perigos espirituais. E menos ainda, compreendem os segredos espirituais que ele revela. Segredos que podem libertar, restaurar e transformar por completo a vida de quem os descobre. Hoje, você vai conhecer 3 segredos espirituais que envolvem o arcanjo Miguel. 3 revelações que, se recebidas com fé, podem quebrar ciclos, abrir caminhos e despertar em você uma força espiritual adormecida. Não são apenas curiosidades bíblicas. São armas espirituais escondidas nas entrelinhas da palavra, que Deus deixou para os que estão cansados de perder batalhas e prontos para vencer com Ele. Mas entenda uma coisa: o que será revelado aqui não é para qualquer um. É para quem já foi ferido, para quem sente que está em constante luta, para quem não aguenta mais carregar pesos que não entende. Este vídeo é um chamado para despertar, um chamado para lutar da maneira certa. E o Espírito Santo trouxe você até aqui porque você precisa ouvir isso hoje. Nada é por acaso. O tempo da ignorância espiritual acabou. E o que será revelado agora pode ser a resposta que você vinha pedindo em silêncio, talvez de joelhos, talvez chorando no escuro, quando ninguém viu. Mas Deus viu. O que você vai descobrir nos próximos minutos pode mudar radicalmente a sua vida espiritual. Você vai entender o papel do arcanjo Miguel na batalha da fé. Vai descobrir como ele age em favor daqueles que confiam no Senhor. E, sobretudo, vai perceber como esses 3 segredos podem se manifestar na sua história, se você tiver fé o suficiente para recebê-los. Talvez você nunca tenha pensado em invocar a intercessão do arcanjo Miguel como um recurso estratégico contra os ataques que tem vivido. Talvez nunca tenha entendido por que sua alma se inquieta tanto à noite, porque as portas parecem trancadas, porque certos ciclos se repetem mesmo após tantas orações. Mas hoje, tudo isso começa a ser revelado. Hoje, uma espada espiritual será colocada nas suas mãos. Antes de começarmos o estudo, quero te convidar a dar o primeiro passo de fé. Comente agora mesmo aqui embaixo a frase "Paz em Cristo". Isso não é apenas um gesto simbólico, é um ato de compromisso espiritual. É como fincar uma bandeira no território da fé e declarar: eu estou pronto para essa batalha. Escreva "Paz em Cristo" como quem aceita o chamado celestial para um novo nível de proteção, discernimento e intimidade com o reino de Deus. E se você acredita que este vídeo pode alcançar mais pessoas que estão travando batalhas invisíveis, curta agora mesmo. Sim, isso é importante, porque ao curtir, você obriga o YouTube a mostrar essa mensagem para mais irmãos e irmãs que estão sofrendo calados e que precisam da presença do Espírito Santo em suas vidas. Essa curtida é um ato de evangelização. E por isso, já quero te agradecer. Sim, você mesmo. Porque só os que têm sede de transformação, só os que desejam ser instrumentos de Deus, tomam essa atitude com fé. E se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo. Mas faça isso com intenção espiritual.
Imagine quantas pessoas hoje não têm uma igreja, não têm um pastor, não têm uma comunidade, mas têm acesso à internet. Este canal é para elas também. Quando você se inscreve, você se torna parte de uma corrente de luz, de intercessão, de consolo. Você não está apenas assistindo, você está participando de uma missão celestial. Agora, quero que você prepare o seu coração. Silencie o que te distrai. Desligue as vozes exteriores, porque a revelação que está prestes a ser liberada é para quem tem ouvidos espirituais abertos. E guarde isso. O terceiro ensinamento de hoje pode ser a chave para desbloquear uma bênção que você vem pedindo há anos. Uma revelação que pode mudar sua forma de orar, de agir, de resistir. Então, não perca nenhum segundo, porque este vídeo pode ser o divisor de águas entre o antes e o depois da sua caminhada espiritual. 1. O combate invisível. Miguel luta onde seus olhos não alcançam. Há um segredo espiritual que poucos compreendem sobre o arcanjo Miguel. Ele não aparece nas batalhas visíveis, mas atua nas guerras que ninguém vê. O primeiro segredo é que Miguel combate nos bastidores da realidade, nos territórios espirituais onde suas orações ainda não chegaram, mas onde a sua alma já está sendo atacada. Na Bíblia, no capítulo 10 do livro de Daniel, encontramos uma das revelações mais poderosas sobre essa atuação invisível. Daniel orava e jejuava há 21 dias, buscando o entendimento de uma visão. Ele não ouvia resposta. Parecia que Deus havia silenciado. Mas então, um anjo aparece e diz algo impressionante. Desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, tuas palavras foram ouvidas. E eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio em meu auxílio. Você entende o que está por trás dessa passagem? Daniel orava, jejuava, se humilhava, mas a resposta estava retida no mundo espiritual. Havia um confronto acontecendo numa dimensão que ele não via. Havia resistência espiritual. Forças das trevas se opunham à resposta de Deus. E foi então que Miguel entrou em cena. Não como mensageiro, mas como guerreiro. Miguel não entrega promessas. Ele abre caminho para que as promessas cheguem. Talvez você esteja exatamente como Daniel, orando há dias, meses, anos, e não entende por que ainda não foi atendido. A resposta não veio, a cura não aconteceu, a porta não se abriu, o milagre parece parado no tempo. Mas o que você não sabe, o que seus olhos não veem, é que há um combate invisível sendo travado por você. E o arcanjo Miguel pode já estar lutando em seu favor. A batalha que te exaure emocionalmente pode não ter começado aqui na terra. Pode ter se iniciado no céu, no reino espiritual. Talvez você esteja vivendo lutas internas intensas, esgotamento sem causa aparente, sonhos perturbadores, opressões inexplicáveis, atrasos em promessas que pareciam certas. E sem saber, você começa a duvidar de Deus, achar que ele se esqueceu, que ele não escuta mais, que ele está distante. Mas a verdade é que Deus ouviu no primeiro dia. E como em Daniel, ele pode ter enviado Miguel para abrir um caminho onde havia bloqueio espiritual. Isso é mais profundo do que parece, porque essa revelação muda completamente a sua maneira de esperar em Deus. Mostra que o silêncio não é ausência, é combate. Que o atraso não é rejeição, é resistência sendo vencida. E que quando você continua em fé, mesmo sem ver nada, você está cooperando com os céus na destruição das fortalezas do inimigo. O arcanjo Miguel aparece quando a luta exige um braço forte do céu. Ele representa a intervenção de Deus quando as forças humanas já não bastam. Em Apocalipse, capítulo 12, versículo 7, lemos: E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão.
Isso significa que Miguel está sempre presente onde há confronto entre luz e trevas. E agora te pergunto: você consegue perceber onde essas trevas têm tentado se infiltrar na sua vida? Que áreas da sua existência parecem estar em guerra silenciosa? Relacionamentos desgastados sem explicação, cansaço espiritual constante, pensamentos de desistência mesmo depois de orar tanto. Tudo isso pode ser sinal de que você está no meio de um confronto invisível, e é exatamente aí que Miguel atua. Mas há algo essencial. Miguel só combate onde há oração constante e fé firme. Em Daniel, ele só se move quando encontra alguém que persevera. Isso significa que, se você parar de orar, se você desistir no meio da espera, se você baixar a guarda espiritual, a guerra pode mudar de rumo. O inimigo aposta no seu cansaço. Ele quer que você pense que nada está acontecendo, que tudo é em vão. Mas hoje, o Espírito Santo está te dizendo: continue. A sua oração tem peso no mundo invisível. Seus jejuns, suas lágrimas, suas noites em silêncio, tudo isso mobiliza o céu. E enquanto você ora aqui, o arcanjo Miguel pode estar lutando lá, derrubando muralhas, vencendo resistências, abrindo espaço para que aquilo que Deus decretou chegue até você. Esse é o primeiro segredo. Miguel combate onde você não vê, mas sente. E se você está sentindo que essa palavra está falando diretamente com você, comente agora mesmo aqui embaixo: Arcanjo Miguel, lute por mim onde eu não vejo. Faça desse comentário uma oração, um clamor, uma convocação espiritual. Você não está sozinho. Você está sendo assistido por forças celestiais. E se você conhece alguém que também está travando batalhas silenciosas, compartilhe este vídeo com essa pessoa, porque ela pode estar prestes a desistir, e essa palavra será como uma espada de luz dizendo: não pare agora. O céu está lutando com você. Se essa verdade tocou o seu coração, fique comigo, porque o segundo segredo espiritual de Miguel vai revelar porque muitas pessoas vivem sob ataque constante, sem perceber a origem real disso. 2. Miguel não apenas defende, ele expulsa aquilo que te aprisiona por dentro. Se existe um segredo espiritual sobre o arcanjo Miguel, que poucos compreendem em profundidade, é este: ele não está apenas ao nosso redor, protegendo-nos de ataques externos. Ele entra nos territórios interiores da alma, para expulsar o que você mesmo já não consegue enfrentar. Esse é o segundo segredo. Miguel liberta, não apenas protege. Ele não apenas cerca, ele invade. Invade as prisões da alma e arrebenta os grilhões do invisível. Muitas vezes, o cristão vive em um estado de guerra interna constante. Sofre, ora, clama, mas continua sentindo-se preso por sentimentos antigos, por pecados repetitivos, por dores emocionais que parecem nunca passar. A verdade é que, por trás de muitos sofrimentos, existe um espírito oculto, silencioso, que se instala nas frestas da alma, e só a intervenção do céu pode expulsá-lo. É por isso que, em Apocalipse 12, quando Miguel aparece para lutar contra o dragão, figura que representa Satanás, ele não aparece como conselheiro, como mestre ou como confortador. Ele aparece como guerreiro. E o que Miguel faz não é apenas vencer, ele expulsa. Está escrito: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, o qual engana todo o mundo. Ele foi lançado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Miguel lança fora. Ele não dialoga com as trevas. Ele não negocia. Ele não tolera. Ele elimina. Isso nos mostra algo profundo. Há prisões espirituais em que você não consegue sair sozinho. Traumas, pactos inconscientes, culpas escondidas, palavras malditas que você ouviu na infância e nunca conseguiu esquecer, vícios emocionais que se tornaram hábitos espirituais. Tudo isso pode virar uma fortaleza dentro da sua alma. E o pior: muitos aprendem a conviver com essas prisões, se acostumam com o cativeiro.
Mas Miguel não tolera cadeias em quem foi chamado para a liberdade. Ele não foi enviado para te consolar dentro da cela. Ele foi enviado para arrebentar a porta. Ele não quer que você aprenda a sobreviver com o peso. Ele quer arrancar o peso de você. Sabe aquela voz que diz que você nunca será santo o suficiente? Que você nunca vai se libertar daquele vício? Que você sempre vai carregar essa culpa? Que sua alma está marcada para sempre? Que não há mais esperança? Essas vozes não são suas. São invasores espirituais. E quando você começa a acreditar nelas, você cede território dentro da mente e do coração. É aí que entra o arcanjo Miguel. Quando você ora com sinceridade, quando você se ajoelha e diz: Senhor, eu não consigo mais lutar sozinho. Deus envia Miguel. E ele entra onde você não consegue entrar. Ele vai até aquele pensamento aprisionado, aquele trauma escondido, aquele espírito que se alojou em silêncio. E ele diz o mesmo que disse no livro de Judas, verso 9. O Senhor te repreenda. E a cadeia se rompe. Esse é o segredo que quase ninguém ensina. Você pode ser cristão, orar todos os dias, frequentar a igreja e ainda assim carregar opressões escondidas, porque a opressão espiritual não depende da aparência, mas da permissão. Enquanto você não expulsa, ela permanece. Enquanto você não confronta, ela domina. Enquanto você não entrega, ela contamina. Mas quando você permite que o céu intervenha, quando você clama por libertação real, Miguel é enviado. Não como um anjo qualquer, mas como um general de guerra. Ele entra onde palavras já não penetram, onde conselhos já não funcionam, onde psicologia já não alcança. Ele vai até a raiz espiritual do problema e corta pela base. Talvez hoje você esteja exatamente nesse ponto, cansado de lutar consigo mesmo, exausto emocionalmente, sentindo-se paralisado, como se algo dentro de você impedisse qualquer avanço. E se esse algo for mais do que um sentimento? E se houver uma cadeia espiritual escondida? Um peso invisível? Um espírito que se instalou pela dor, pela culpa, por portas que você não sabia que estavam abertas? Então hoje, faça uma oração ousada. Convide o arcanjo Miguel a entrar. Diga: Miguel, expulse o que me prende. Porque há coisas que só caem quando o céu entra com espada. Há prisões que só se rompem quando o general dos exércitos celestiais é convocado. E se você acredita que está vivendo esse tempo de libertação, comente agora mesmo: Miguel, entra onde eu não consigo e me liberta. Escreva isso como uma convocação espiritual, como uma ordem de guerra, como uma entrega. E se você conhece alguém que vive há anos preso em angústias, culpas, medos profundos e que não consegue se libertar, envie este vídeo a essa pessoa, porque, através de uma simples mensagem, o céu pode libertar alguém de uma prisão que já dura décadas. Lembre-se, o inimigo quer que você se acostume com o cativeiro, mas o céu quer te conduzir à liberdade. Miguel está pronto, a espada está desembainhada, a libertação já começou. E o terceiro segredo? O terceiro é para os que desejam não apenas sobreviver, mas viver em autoridade espiritual. É o segredo mais profundo, mais revelador, e pode ser a chave que faltava para destravar uma bênção antiga em sua vida. 3. Miguel age com poder onde encontra aliança com a verdade. O terceiro segredo espiritual do arcanjo Miguel é também o mais profundo. Ele não age onde há dúvida, nem onde há omissão. Ele age com poder onde encontra verdade. Miguel é o guardião da aliança, o defensor da fidelidade entre Deus e os seus filhos. E esse segredo muda tudo. O mover de Miguel em sua vida depende da sua aliança com a verdade de Deus. Em tempos de confusão espiritual, onde muitos cristãos vivem uma fé diluída, adaptada ao gosto pessoal, onde se escolhem versículos como quem escolhe frases de autoajuda, é importante lembrar: Miguel não se move por conveniência emocional. Ele responde à fidelidade.
No livro do Apocalipse, capítulo 12, quando Miguel entra em guerra, o texto diz que o acusador, Satanás, foi lançado fora. Mas o verso seguinte nos dá a chave. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Veja bem, Miguel lutava, mas a vitória foi garantida pelo sangue e pelo testemunho. Em outras palavras, Miguel guerreia, mas quem vence são aqueles que estão aliançados com o Cordeiro. Aqueles que não apenas conhecem a verdade, mas vivem por ela, declaram ela, defendem ela e estão dispostos a morrer por ela. Isso significa que a autoridade espiritual do arcanjo Miguel se manifesta plenamente na vida daqueles que andam em verdade. A mentira espiritual, mesmo que sutil, impede o mover do céu. Viver com Deus pela metade é como andar com a armadura quebrada. Você pode até orar, mas está vulnerável. Há muitos cristãos sinceros que oram por proteção, clamam por intervenção, mas vivem em aliança com a dúvida, com a omissão, com o medo, com a negligência da verdade. E o que isso provoca? Um bloqueio na ação dos exércitos celestiais. Porque Miguel, sendo o príncipe da fidelidade a Deus, não age em terrenos onde há duplicidade. Você quer saber se o arcanjo Miguel pode se mover em sua vida com autoridade total? Pergunte a si mesmo: a verdade de Deus governa meus pensamentos, minhas palavras e minhas decisões? Ou há áreas da minha vida onde ainda escondo, racionalizo ou ignoro o que Deus já revelou? Muitos querem milagres, mas não querem compromisso. Querem libertação, mas rejeitam confronto. Querem que o céu intervenha, mas não abrem mão de alianças tóxicas, hábitos destrutivos, omissões que corroem a integridade da alma. E o segredo é: a autoridade espiritual só habita onde a verdade reina. Miguel representa o céu em guerra, mas também o céu em santidade. Ele não tolera meias palavras. Ele não aparece em lugares onde a verdade é manipulada. Ele aparece onde há santidade, onde há obediência, onde há compromisso com a palavra viva de Deus, ainda que isso custe a popularidade, o conforto ou os relacionamentos. Talvez essa seja a razão de tantos ataques espirituais em sua vida. Não porque você é fraco, mas porque você está na fronteira entre o mundo e o reino. E a fronteira sempre será campo de guerra. Mas quando você rompe com o mundo e se alinha completamente com o céu, Miguel deixa de ser apenas defensor. Ele se torna aliado. Ele se torna general ao seu lado. Esse é o segredo final. Miguel guerreia ao lado dos que vivem por verdade. Não basta conhecer a doutrina. É preciso viver por ela. Não basta frequentar cultos. É preciso decidir com o coração. Não basta se emocionar com promessas. É preciso caminhar com fidelidade, mesmo quando dói. E se você está disposto a dar esse passo hoje, a romper com a duplicidade, a alinhar-se totalmente com a verdade do Evangelho, a viver como altar limpo, onde o céu pode se mover, então prepare-se, porque Miguel vai lutar com você, e a vitória será certa. A partir de hoje, que toda aliança com a mentira, com o pecado escondido, com as desculpas espirituais, seja quebrada. Que sua vida se torne terreno fértil para a fidelidade. Que você seja conhecido no céu como aquele ou aquela que não negocia a verdade de Deus. Se essa palavra te confronta e te chama para um novo nível de compromisso com o céu, comente agora mesmo aqui embaixo: eu me alinho com a verdade de Deus. Escreva como quem sela uma aliança, como quem renuncia toda duplicidade, como quem diz ao inferno: aqui não há brechas, aqui reina a verdade. E saiba, Miguel estará ao seu lado quando você se posicionar por Deus. Ele não protege quem foge da verdade. Ele luta com os que não desistem de viver por ela. Se esse ensino foi profundo para você, fique comigo até o final, porque na conclusão deste vídeo, você será conduzido a um encerramento espiritual que vai selar tudo o que foi falado.
e trazer paz ao seu coração, como você talvez não sinta há muito tempo. Conclusão. Se você chegou até aqui, eu preciso te dizer uma verdade que talvez ninguém jamais tenha dito com tanta clareza. Você é diferente. Sim, você é um dos poucos. Porque a maioria das pessoas não suporta um confronto espiritual tão profundo. A maioria desliga o vídeo quando o conteúdo deixa de agradar seus ouvidos. A maioria recua quando a palavra começa a tocar onde dói. Mas você permaneceu. E isso diz muito sobre quem você é e sobre quem Deus está moldando você para se tornar. Durante esse vídeo, você não apenas aprendeu, você foi visitado. Você recebeu revelações espirituais que abriram os seus olhos para realidades invisíveis. Você entendeu que o arcanjo Miguel não é um símbolo distante da tradição. Ele é um agente celestial ativo, enviado por Deus para proteger, libertar e guerrear em favor daqueles que se alinham com a verdade. Você aprendeu que Miguel luta onde seus olhos não veem, onde suas forças não alcançam, onde suas orações parecem não fazer efeito, mas onde o Espírito Santo age com poder por meio da sua perseverança. Você descobriu que Miguel não apenas protege, ele expulsa o que te aprisiona por dentro, e que há fortalezas na sua alma que só caem quando o céu é convocado com fé. E por fim, você recebeu uma revelação essencial. Miguel age com autoridade, onde há compromisso inegociável com a verdade. Esses 3 segredos não são apenas conteúdos para um vídeo, eles são convites. Convites para um novo nível espiritual. Convites para deixar de ser apenas alguém que busca proteção e se tornar alguém que vive em aliança com os céus. Agora você sabe que o mover de Deus ao seu favor não é automático. Ele é ativado pela fidelidade, pela oração perseverante, pela renúncia à mentira e pela decisão firme de andar na luz. E se você chegou até aqui, eu quero te desafiar a selar este momento com uma frase poderosa, uma declaração que seja mais que um comentário, seja um pacto espiritual. Escreva agora nos comentários. Onde há verdade, Miguel guerreia por mim. Repito. Onde há verdade, Miguel guerreia por mim. Essa frase é um selo. É a sua resposta a tudo que foi liberado neste vídeo. É como um estandarte levantado no mundo espiritual dizendo: eu escolho a fidelidade. Eu escolho viver em aliança. Eu escolho ser protegido por Deus, não apenas emocionalmente, mas espiritualmente, como um soldado da luz. E eu quero te pedir, com todo o amor pastoral do meu coração, não guarde este vídeo para você. Não retenha essa revelação. Há pessoas ao seu redor que estão lutando em silêncio, que estão sendo esmagadas por guerras invisíveis, que estão presas em ciclos que elas nem entendem. E talvez só esse vídeo consiga alcançá-las onde mais ninguém conseguiu. Por isso, envie esse vídeo para pelo menos 3 pessoas. Seja o canal, seja o instrumento, seja a ponte entre elas e a libertação. E se você ainda não está inscrito neste canal, permita que eu fale com amor e verdade. Inscrever-se aqui não é sobre aumentar números. É sobre construir um lugar onde o Espírito Santo tenha liberdade para falar. É sobre alimentar a fé dos que estão perdendo a força. É sobre fazer parte de algo que vai além da tela. Este canal é igreja para quem não tem igreja. É discipulado para quem está sozinho. É refúgio para quem está ferido. Se você já está inscrito, que honra ter você aqui. Você faz parte de um grupo precioso, os que buscam a Deus com sede real. Mas se ainda não está, não adie mais. Não se deixe enganar pela distração. Não seja aquele que ouve, mas não se compromete. Não seja espectador do que o céu quer te fazer protagonista. Inscreva-se agora. Curta o vídeo, comente, compartilhe, faça parte. E mais, continue assistindo os vídeos deste canal. Cada vídeo é um alimento, cada mensagem é uma espada, cada estudo é uma janela aberta para que a luz do Espírito Santo invada sua alma. Este não é um conteúdo comum.
É um território de fé, e você foi chamado para habitar aqui. Agora que o vídeo está chegando ao fim, eu quero te convidar a algo que poucos têm coragem de fazer. Abrace o silêncio. Não saia correndo para o próximo conteúdo. Não pule para outra aba. Fique aqui. Deixe que a música de fundo continue tocando. Feche os olhos, respire fundo e diga ao Senhor, com as suas palavras: Obrigado, meu Deus, porque mesmo na guerra, o Senhor envia Miguel. Porque mesmo no silêncio, o Senhor está lutando por mim. Porque mesmo quando eu me sinto fraco, a tua verdade me fortalece. Permaneça alguns minutos assim, em reverência, em gratidão, em silêncio. Porque onde há silêncio com fé, há presença viva. E essa presença é o que transforma, o que liberta, o que renova. Lembre-se, Miguel continua lutando. Mas agora, ele não luta sozinho. Ele luta por alguém que escolheu a verdade. Ele luta por você.